Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Hora de História com este que vos fala, professor Hortêncio Henrique. E como dito nos dois primeiros vídeos, nós estamos especificando nessas aulas a história da Paraíba, visando o concurso da Polícia Militar deste estado. E eu quero contar uma novidade para vocês. Segundo o que foi veiculado ultimamente nos telejornais locais e de acordo com a própria declaração do comandante da Polícia Militar deste estado, o edital em breve estará sendo lançado, hein, galera? Então não perde tempo, chega junto e vamos rumo à aprovação. Chegamos aqui à nossa terceira aula, pessoal. Eu só quero retomar ao menos um ponto a respeito da última aula que nós vimos aqui, que diz respeito sobre o que originou a Capitania Real da Paraíba no ano de 1574. Neste caso, na última aula nós consideramos que o fato que dá origem a Capitania Real da Paraíba será justamente a tragédia de Tracunhaém. Mas entre a criação de direito e a ocupação de fato, existe um longo processo que vamos passar a considerar a partir de agora. Então quero convidá-lo à nossa terceira aula, como já dito, que trata sobre o processo de conquista da Paraíba. E para poder iniciar esta aula, eu gostaria de convidá-la a refletir no seguinte trecho extraído da excelente obra do professor José Otávio de Arruda Melo, referência na história da Paraíba, que diz o seguinte, olha só, acompanha comigo em tela, hein? Segundo o professor historiador José Otávio de Arruda Melo, em seu livro História da Paraíba, Lutas e Resistências, ele nos informa que, olha só, entre a criação de direito da Capitania da Paraíba em 1574, lembre, a partir da tragédia de Tracunhaém, e sua ocupação de fato em 1585, passaram-se 11 anos plenos de lutas. Nessas, se a audácia ficava com os europeus, senhores de técnicas e organização político-social mais avançada, a resistência pertenceria aos aborígenes, no caso, os potiguaras. Foram esses que, nas guerras de conquista, lutaram por suas propriedades comunais, roças, haveres e famílias. Então observe que entre o ano da criação e a efetivação da conquista passaram-se 11 anos. Esta presente informação, eu vou sumir um pouquinho aí da tela, até para que vocês tenham uma melhor visualização desse trecho e também a respeito das etapas ou das expedições de conquista da Paraíba. Nós teremos ao todo aí 5 expedições de conquista. A primeira delas ocorre em 1574, sendo chefiada ou comandada pelo então ouvidor-geral Dom Fernando da Silva. O mesmo, ao chegar neste território, acaba caindo em uma emboscada, organizada pelos nativos, pelos povos indígenas locais. A segunda expedição de conquista da Paraíba ocorrerá no ano de 1575 e será chefiada, comandada pelo então governador-geral Dom Luís de Brito, mas o mesmo, a sua expedição, acaba sendo surpreendida ou prejudicada por ventos desfavoráveis e nem sequer chega a pisar neste território. Em 1579, nós temos aí a terceira expedição de conquista da Paraíba. Esta, por sua vez, será chefiada por Frutuoso Barbosa, que impôs a seguinte condição, de que, se ele conquistasse a Paraíba, a governaria durante o período de 10 anos. Porém, essa ideia só lhe trouxe prejuízos, uma vez que, quando estava vindo da Paraíba, foi surpreendido por forte tormenta e, além de ter que recuar até Portugal, acabou perdendo a sua esposa. Neste momento em Portugal, nós temos uma transição no poder ou ao trono português. Por quê? Dom Sebastião, responsável por ordenar a criação da Capitania Real da Paraíba, irá sumir, desaparecer no ano de 1578, na chamada Batalha de Alcacer-Quibir. E a partir deste fato, quem passa a governar Portugal? O seu tio, o cardeal Dom Henrique. Mas Dom Henrique, ou o cardeal Dom Henrique, vai acabar falecendo sem deixar herdeiro algum
no ano de 1580. E quem passa a governar Portugal a partir daí? Um então rei da Espanha, chamado Filipe II, acaba unificando os dois tronos. Desta forma, nós temos aí, a partir de 1580, a chamada União Ibérica, que ocorrerá ou se dará justamente no contexto das duas últimas expedições de conquista da Paraíba. Observa que em 1582 nós temos a quarta expedição de conquista da Paraíba, esta por sua vez organizada por Frutuoso Barbosa. Em meio aos conflitos travados, ele vai acabar perdendo seu filho em combate, fazendo com que este fato o impeça de dar continuidade ao processo. Ele vai acabar desistindo desta quarta tentativa. E na quinta tentativa de conquista da Paraíba, nós vamos ter aí a participação de Frutuoso Barbosa, português, juntamente com os espanhóis, Diogo Flores de Valdez e Francisco Casterron. Por isso que anteriormente, assim que eu terminei de abordar justamente a terceira tentativa de conquista da Paraíba, já citei o fato da União Ibérica, da sucessão ao trono em Portugal e o porquê da União Ibérica, para ficar claro o porquê ou o motivo pelo qual espanhóis estão participando desta última expedição. Essa expedição irá resultar no aprisionamento de navios franceses, na expulsão dos franceses desse território, bem como também na construção do fortim de São Felipe e São Tiago, na atual região ali que forma o Engenho Velho. Para finalizar o processo, nós vamos ter as chamadas jornadas. Em 1585, segundo o que nos diz o professor José Otávio de Arruda Melo, em 1585, coube a Martim Leitão organizar a expedição para a conquista, somente então consumada, as chamadas jornadas, expedições organizadas por Martim Leitão e que foram militarmente comandadas por João Tavares. Elas partiram de Olinda com aproximadamente 1000 homens a cavalo e a pé. Entre os primeiros encontravam-se militares, proprietários e sacerdotes, como índios domesticados e escravos negros compondo a massa restante. Ainda assim, essa formação, de que também fazia parte o insistente e Frutuoso Barbosa, só conseguiu êxito devido à divisão do campo indígena. E você agora se pergunta, ainda há pouco se falou em União Ibérica, agora já está se falando em divisão do campo indígena. Sim, por quê? No contexto em que vai ocorrer o desfecho do processo no ano de 1585, nós vamos ter a chegada dos Tabajaras a esse território. Os Tabajaras que haviam sido traídos pelos portugueses na região da Bahia, eles acabam saindo daquela região, seguindo o curso do Rio São Francisco, pegando um de seus afluxos, ou um de seus braços, uma de suas ramificações, acabam chegando na região de Monteiro, e de Monteiro seguem o curso do Rio Paraíba até chegar nesta localidade. E a partir daí o que vai acontecer? Os Tabajaras, ainda sentidos, inicialmente estabelecem acordos com os potiguaras e começam a combater os portugueses. Mas esse combate travado pelos Tabajaras contra os portugueses não vai ser tão bem visto assim pelos potiguaras. Por quê? Os potiguaras, na perspectiva deles, viam que os Tabajaras não estavam, em certa maneira, levando a sério os combates. Ou, como o próprio José Otávio de Arruda Melo vai dizer, os potiguaras não estavam se agradando justamente dos combates, dos conflitos que eram realizados pelos Tabajaras contra os portugueses. E desta forma, os potiguaras passaram a considerar os Tabajaras de Ipanemas, ou seja, fracos. A Paraíba ganhou desta forma, segundo o professor José Otávio de Arruda Melo, a Paraíba ganhou indevidamente a denominação de terra dos
tabajaras, que na perspectiva potiguar acabaram sendo denominados de panemas ou fracos. Mas a João Tavares, que comandava justamente as jornadas, essa expedição de conquista, coube transformar a fraqueza tabajara justamente em quê? Em força para a efetivação, consolidação da conquista portuguesa desse território. Então, como nos diz o professor José Otávio de Arruda Melo, no seu maravilhoso livro História da Paraíba, Lutas e Resistência, que constantemente eu tenho citado aqui. Por quê? Porque ele é referência para a tua prova. Ele diz o seguinte: a João Tavares coube transformar a fraqueza dos tabajaras em força para os portugueses. Isso foi conseguido a 5 de agosto de 1585, data que ficou como a de fundação da Paraíba, mediante tratado de paz, por meio do qual os tabajaras, aceitando o domínio português, concordaram no estabelecimento desses e passaram a lutar contra seus irmãos potiguaras. Então aí, ó, o que foi que nós fizemos até agora? Caracterizamos de maneira bem geral as 5 expedições de conquista da Paraíba, tratamos justamente da sucessão ao trono em Portugal e da União Ibérica, e agora sobre o desfecho do processo de conquista da Paraíba. Mas como vocês já bem sabem, a gente não para apenas na teoria. Nós iremos agora finalizar esta aula com uma questão que caiu na prova anterior, hein? Se liga aí na ideia, se liga na tela. Vou ler aqui a questão rapidamente. Após o término da leitura, eu vou pedir para que você pause o vídeo por alguns momentos. Leia a questão mais uma vez, os itens apresentados e tente estabelecer a relação correta entre os anos das expedições e suas respectivas características. Então, ó, IBFC 2014, PMPB, soldado da Polícia Militar combatente, hein? Daqui da Paraíba. Quando o governador-geral Dom Luiz de Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, recebeu também do rei de Portugal a ordem de punir os índios responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim começaram as 5 expedições para a conquista da Paraíba. A partir desta afirmação e desta informação, nós vamos ter os anos das expedições: 1574, 1575, 1579, 1582 e 1584. E as seguintes descrições. A primeira aí que nos é apresentada. Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraíba, mas desiste após perder um filho em combate. A segunda afirmação, a segunda caracterização dessas etapas ou dessas expedições. Expedição comandada pelo governador-geral Dom Luiz de Brito, que foi prejudicada por fortes ventos ou por ventos desfavoráveis, e eles nem chegaram às terras paraibanas. A próxima, a expedição chega a Paraíba e captura 5 navios de traficantes franceses, solicitando mais tropas de Pernambuco e da Bahia para assegurar os interesses portugueses na região. A próxima, Dom Fernão da Silva, comandante da expedição, teve sua tropa surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. E por fim, a última caracterização de uma dessas expedições, ainda sob forte domínio de fato dos franceses, foi concedida por 10 anos ao capitão Frutuoso Barbosa a capitania da Paraíba, desmembrada de Olinda. Então, desta forma, a sequência correta de cima para baixo é: eu vou pedir para você pausar o vídeo aí um instante, refletir em torno destas afirmações, de tudo que aí já foi lido, de tudo que já foi visto até o momento da aula a respeito das expedições de conquista. Tenta montar aí teu gabarito e daqui a pouco retornamos e retomamos a aula com o devido comentário acerca dessa questão, hein? Então, pessoal, tendo em vista que vocês pausaram o vídeo, releram mais uma vez a questão, deram uma olhadinha aí nos anos das expedições, bem como também nas devidas caracterizações ou informações acerca dessas expedições, vamos analisar aqui ano por ano e item por item. Observe o seguinte:
Qual é o fato que ocorre na primeira expedição? Ou que característica geral nós temos dentro da primeira expedição? É o seguinte fato. A de quem a comandou a primeira expedição foi justamente o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. E o mesmo acaba caindo em uma armadilha, sendo surpreendido por indígenas, tendo que recuar para Pernambuco. Estão lembrados, né? Ainda há pouco nós comentamos. Segundo item, que apresenta aí o segundo ano. A qual caracterização corresponde o ano de 1575? Justamente é o fato de que quem comandou a segunda expedição foi justamente o governador-geral Dom Luiz de Brito. Porém, a sua expedição acabou sendo prejudicada por ventos desfavoráveis. E ele, ou eles, bem como tanto o governador como sua tropa, nem sequer chegaram a pisar em solo paraibano. Então aí você já vai fazendo o processo de eliminação, hein? Já dá para ir percebendo já qual é o gabarito correto. Terceira expedição que ocorre em 1579. A mesma será chefiada por quem? Frutuoso Barbosa. Qual é a condição? De que o mesmo, caso conquistasse esse território, se tornaria o quê? Governador desta terra durante um período de 10 anos. Mas o que é que acontece com ele? O mesmo vai acabar sendo surpreendido por ventos desfavoráveis e vai acabar perdendo também a sua esposa diante dessa circunstância. A de 1582, como dito no decorrer da aula, já envolve o período em que nós temos a chamada União Ibérica. Logo após a morte do cardeal Dom Henrique, que estava sucedendo seu sobrinho Dom Sebastião no trono português. Dom Sebastião, vocês lembram que eu comentei durante a aula, Dom Sebastião acabou sumindo na chamada Batalha de Alcácer Quibir. Quem o sucedeu no trono? Justamente o seu tio Cardeal Dom Henrique. Cardeal Dom Henrique, em 1580, vai morrer, vai falecer sem deixar herdeiros. E quem passa a governar Portugal? Filipe II, rei da Espanha. Lembrem disso, hein, galera? Então, a quarta expedição de conquista, mais uma vez, contará com a participação de Frutuoso Barbosa, vocês estão lembrados disso. O mesmo trava combates contra indígenas e franceses, mas após perder um filho em combate, desistirá justamente dessa tentativa de conquista. E a última expedição, 1584, nós vamos ter o quê? Nós estamos lá na aula que tivemos apreensões de navios franceses e o envio de tropas partindo da Bahia e de Pernambuco. Neste finalzinho da aula, vocês podem perceber que eu vou ter em tela apenas para, junto com vocês, confirmar aquilo que vocês já sabem acerca dessa questão. No caso, qual é o gabarito correto? Vamos lá? Olha aí, ó. Gabarito correto, letra B, hein, galera? Muito bem. Quem acompanha a aula, quem acompanhou aqui os comentários, quem acompanha esse resumaço que foi feito em ordem cronológica, a partir de cada data que aí está sendo apresentada, já sabe qual é o gabarito correto. Então, ó, meu muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.